Tá animado. Voltamos, Brasil. E agora, sempre, toda quinta-feira, a gente faz uma roda com um assunto muito polêmico. E hoje é pena de morte. Pena de morte, a gente sempre fala, olha, desde que eu me conheço como apresentadora, a gente entra nesse debate, né? Lembro quando eu fazia a Rede Mulher, ó. Sei quantos anos atrás a gente já debatia sobre pena de morte. E eu quero entender hoje a sua posição, você que tem em casa, o que você pensa, qual o pensamento. Eu estou há 27 anos fazendo programa de televisão ao vivo, então há 27 anos a gente questiona a pena de morte no Brasil. E você que tem em casa, qual a sua opinião? Para participar, 25786000, já deixo liberado. 953970461 é o WhatsApp com Levi, que vocês podem mandar perguntas também, porque eu estou recebendo hoje ele, Roberto, né? Coronel Roberto, né? Amizade é triste, né? O Coronel Roberto Alves aqui de Santos, que é coronel de reserva da PM, consultor de segurança, também para a gente participar dessa pauta. O Bruno, que nós convidamos, que é delegado, o Bruno Lima, que é delegado, para a gente também saber a posição dele, que trabalha o dia inteiro em delegacia aí, um homem da lei. E também ela, que é psicóloga, que também vai poder nos orientar, nos ajudar, a Adriana Severini. Boa tarde a todos vocês. Façamos o seguinte, essa é uma roda polêmica sobre um assunto que toda hora se fala, mas parece que muita coisa passa-se os anos e continua tudo igual e as pessoas, quem é a favor, tem gente que é contra. Agora eu quero saber se o país está preparado. Roberto. Nani, nós vemos diariamente demonstrações do Supremo Tribunal Federal, que é a instância máxima, que seria a instância máxima para qualquer decisão desse padrão, desse nível de importância, fazendo mazelas. Então, se nós já temos uma estrutura jurídica, uma estrutura que seria, sabe, aquela que seria a contenedora das demandas mais extravagantes de uma sociedade. A gente partir para um tipo de conceito, de falar de pena de morte sim ou não, seria um absurdo, porque vai cair na mão de seres humanos. O ser humano é falho. É importante que a população saiba. A justiça, tudo é falho, Nani. Ah, tá. Tudo é falho. Na realidade, tudo pode ser falho. Você não trabalha... Certo. Exatamente. O que acontece? A exceção sempre é muito marcante. Você pode ter uma generalidade bacana e a exceção equivocada já destrói toda uma imagem. Existe pena de morte no Brasil, isso é bom esclarecer. Está na Constituição Federal, existe a previsão no artigo 5º, está lá, inciso 47, se eu não me engano, que em casos de guerra tem a pena de morte no Brasil. E o Código Penal Militar encerra lá pelo menos 10 situações de crimes em tempo de guerra que tem como pena máxima a pena de morte por fuzilamento. Está previsto na nossa Constituição Cidadã. Então, quando falamos em pena de morte, é possível, não é possível? Nós já temos, mas tem que ser em casos extremos, em caso de guerra. Em caso de guerra, é um caso extremo. O Brasil nunca declarou guerra. Uma vez, lá em 1800 e nada, contra o Paraguai, mentirinha, brincadeirinha, um naviozinho só. Nós não vivemos sob égide de guerra, graças a Deus. Então, para crimes comuns, está abolida a pena de morte no Brasil. Mas a população parece que vive em guerra, sim, né? Tanto que colocou o exército no Rio de Janeiro, espalha-se tudo. A população está cada vez mais insegura. Vocês, como são da polícia, sabem muito bem que você, Bruno, como delegado, é muita criminalidade. Às vezes, assim, o que o povo questiona muito é uma sensação de injustiça. Eu já visitei muitos presídios femininos, já participei, já ajudei com colocar dentro dos presídios femininos, a reativar bibliotecas para as presidiárias, lá para as detentas, para todo mundo. E eu vejo muita reclamação assim, tem pessoas que estão presas, essa lei também tinha que ser visto quem está preso ali, analisar os processos, por roubar leite. E tem presos aí que estão sendo soltos, que está todo mundo parando o país porque não estão segurando na cadeia. Até para os convidados então, imagina se colocam uma pena de morte. Será que só a pessoa, o pobre, a pessoa que não tem condições de ter os melhores advogados não iriam pagar com isso? Com certeza. Exatamente, esse que é o problema, porque a gente tem uma legislação que acaba, infelizmente, privilegiando quem tem mais recurso. Sim. Você pode contratar um advogado melhor, que vai te defender melhor. Mas não sei quantas instâncias, gente. Exatamente. E vai prorrogando, postergando, até ter uma pena que não precisa necessariamente ser de morte, mas que seja uma pena justa. E, propriamente, quando ela é condenada, a gente tem o caso da Suzane, que vai ser solta, ela matou a família dela, mesmo assim, ela cumpriu a pena e vai ser solta. Então, assim, tem Mas ela teve o direito a Dia das Mães, né? A Dia das Mães sem ter mãe, Dia dos Pais sem ter Dentro da progressão no cumprimento da pena, isso não é só ela. Todos os criminosos todas as pessoas que estão cumprindo pena vão ter essa condição. O importante dizer que a pena, se qualquer pena fosse cumprida, já seria interessante, qualquer pena. O problema é que no Brasil
além de todos os recursos, nós temos legislação demais. Isso é importante que se diga. Legislação demais, recurso demais, tudo é demorado. Cadeia de menos, Bruno? Pá. Como é que faz? Chega numa delegacia ali, o dia inteiro numa delegacia. É cadeia de menos, é o que o coronel estava falando. Hoje, o que acende, na verdade, a discussão da pena de morte é a sensação de impunidade que a população vive no dia a dia. A sensação de insegurança, de impunidade, mas não passa a discussão pela pena de morte e sim pela melhor aparelhamento da polícia militar e da polícia civil. Eu volto a bater nessa tecla. Os policiais civis têm jornadas exaustivas, jornadas cansativas demais para combater o crime ali. Por isso que você falou da intervenção militar no Rio de Janeiro. E essa legislação fraca nossa, é o que o coronel estava falando. São vários institutos... Você pega, passa lá e você prende. E aí, fica quanto tempo? Tem horas que sai. Não fica 8 horas. E os menores? Também não. Vai embora. E o que assusta é que hoje a população está fazendo justiça com as próprias mãos. Então, teve um caso recentemente que pegaram um estuprador estuprando uma menininha e a população linchou. Porque o grande problema que eu vejo é começar a desacreditar na nossa legislação. Então, eu não acredito... Já estão muita gente desacreditados. Assim, eu não acredito que a pessoa seja punida, então eu vou tomar a punição com as minhas mãos. Eu fui lá e linchei a pessoa. Mas é o clamor da emoção. O clamor da emoção. De cada 10 delitos graves, vamos colocar os homicídios, estupros, 8 estão vinculados a uma questão emocional, a paixão, a ódio, paixão, qualquer tipo de paixão, né, para o bem ou para o mal. Então, são pessoas até do próprio relacionamento. A questão criminológica é muito complexa. Quem é bandido, o que é bandido, quem cometeu o crime, a gente começa a misturar muita gente, como você falou. A pessoa pega uma galinha para comer, está cometendo um furto qualificado, ou um furto qualquer, ou um roubo, se ele ameaçar. E a pena é grave, porque na legislação não fica... Se eu roubar uma galinha é tanto, se eu roubar 10 milhões é outro, não interessa, está lá. É furto, né? Então, o que acontece conosco, em falar de pena capital, como o tema é pena de morte, absurdo, o mundo todo já está revendo. Nós temos 23 países, dos 193 países que compõem a ONU, por exemplo, que ainda tem pena de morte. E quais são os países hoje? Arábia Saudita, você tem Iraque, Irã, que tem um contexto que não é de avaliação se a população tem um questão político-religioso, por que tem a pena de morte. A China que não informa o número, que é um país comunista, que os valores humanos são colocados em uma instância muito abaixo daquilo que nós admitiríamos como ideal. E os Estados Unidos que está questionando muitos estados americanos já aboliram a pena de morte, porque lá cada estado tem a sua legislação, e já estão analisando que não serve para conter o crime. Não diminui o crime. Você acha que então não adianta, qual a vantagem? Iria inibir se falar assim, tem pena de morte? Você acha que iria mudar alguma coisa? Não, eu não acredito que inibiria. Pelo contrário, eu acho que assim, daí a gente volta para aquela questão, a educação, você ter uma sociedade muito mais igualitária, porque assim, a força não vai inibir. Você saber que você pode ser morto não vai te inibir de cometer aquele crime. Levi, tem perguntas? 970461. Infelizmente, o nosso telefone teve um problema, então a gente não vai conseguir atender vocês ao vivo. O que as pessoas estão comentando é o seguinte, que na maioria dos casos eles até são a favor da pena de morte, mas vem aquele medo de que a nossa lei ela é muito falha. A nossa lei não, a nossa justiça. Porque nós temos uma lei consistente que consegue abranger a muitos crimes, só que paralelo a isso, a gente tem muitas vertentes, igual vocês estavam falando, da questão de recorrer, instância, primeira. Dinheiro. E muitas das vezes, até se esgotar todos os recursos, o crime já prescreveu. Nene, as pessoas não querem pena de morte, as pessoas querem solução para essa violência que nós vivemos. Tem presídio para todo mundo, coronel? Na realidade, nós temos a terceira população carcerária do planeta. Não está tendo nem cemitério, e temos mais uma quantidade igual a que está presa na rua com isso que eu tô falando, mandado. gente. Mas o problema é, enquanto nós não formos na origem do problema, qual a origem do problema? Você não tem educação. Base. Você não tem educação. Um país sem educação, qualquer coisa serve. Você não tem a estrutura basilar de qualquer sociedade, que é a família. A família está sendo vilipendiada, descaracterizada, descartada. Um jovem hoje não sabe se chama o pai. O meu pai e minha mãe são a mesma pessoa, eu não sei quem é. Ficou um negócio meio híbrido. O que é família? Quando você perde o eixo familiar, você não tem o pátrio poder. Se não tem o pátrio poder, a criança não tem limite desde pequena.
Nós vivemos uma sociedade capitalista em que as crianças, não é culpa delas, mas são totalmente materialistas, não tem mais empatia, sentimento, emoção. O que Nem acontece respeito, com a né? consequência? Não. Aí quando você não respeita pai, a escola seria justamente a consolidação de uma formação mais que começa nada, em né? casa. Vai sobrar para a polícia resolver? Gente, é que joga tudo pra mão de vocês também, Não da pode, polícia, por né? isso. Joga. Polícia não pode nada. Essa PEC 300 que eu fico indignada que não aprova essa PEC 300, entendeu? Eu falei outro dia que estava o João Dória Júnior aqui, né? Nosso pré-candidato, estava o Hermano Reino, eu falei da PEC 300, eles até deram uma meio boiada que não sabiam. não sabia, né? Eu lembrei todo mundo que é a PEC 300. Há tantos anos também que estão tentando essa PEC 300 aprovar, né? A Então, igualdade salarial também. Então, não- o policial nosso não ganha bem, o armamento não é o melhor, eles estão expostos nas ruas o tempo todo e todo mundo cobra só da polícia e quer até que a polícia eduque os filhos. Pois É isso que eu ia falar. E A aí? polícia, Pois ela é. está virando a família das pessoas, dos adolescentes De que tudo. estão se tornando bandidos. Quando nós eliminamos essas etapas do pátrio poder do professor e sobra tudo para o policial, Sobra gente, como é que pode você eliminar a parte mais importante de um instrutor? O base. policial não deveria estar intervindo na vida familiar. Hoje, de cada 10 ligações para o 90, 9 são para resolver conflitos pessoais ali, marido, mulher, E na filho com delegacia filho. também. E na delegacia também. Muitos casos que E são demorados entram e na delegacia desgastantes. não são casos de boletim de ocorrência. São brigas familiares, questões de divórcio, separação, pensão alimentícia, que não devem ser resolvidos no âmbito da polícia. Eu já vi questões de pais que os alunos se recusam a ir à escola e os pais começam a buscar a polícia para forçar que as crianças, os adolescentes voltem a estudar, que obedeçam, que façam a coisa que eles precisam. E assim, como que você tira o seu poder como mãe, como pai, e assim, e você vai e terceiriza. Antes terceirizava para a escola, não começou a dar certo, a escola começou a perder o poder, porque Perdeu tudo não gente. pode. Também não se respeita os professores. Não, né? não se Essa respeita. geração não está respeitando, Porque tudo eu não. vou processar, tudo Isso, você é isso. abuso. Aí o que você começou a Não fazer? pode nada. Você começou a terceirizar para a polícia. Se eu não consigo Mas tem controlar que meu filho, eu chamo a fala mal da polícia. polícia. É só passar um aperto, um Ah, medinho. Mas, pelo amor de querida. Deus, cadê a polícia? 190 é o primeiro telefone lembrado em qualquer... Olha, você esquece até o telefone do namorado, mas E depois que o fato acontece, acontece, corre até a delegacia para que Também. o delegado resolva naquele momento tudo. Meu Deus, ele tem que ter investigação, tem que saber quem está sendo acusado, tem que saber o que está acontecendo. As pessoas Entender, querem né? respostas muito rápidas. Por isso que a pena de morte, como uma resposta rápida, Não vai é funcionar. desejado por metade da população, está errado. Eles não querem isso, eu tenho E não certeza. seria que ser assim. Tenho Olha, já certeza. volto, vou dar só um recadinho ali que eu vou falar de uma coisa boa. Vai lá, Agora eu vou falar de uma coisa boa. Eli, Deu vamos vontade, lá. hein? Eu sei que os casais estão mais ou menos aí, para quem está com um relacionamento que não está muito legal, o Forte Organ está resolvendo a vida de muita gente. Presta atenção você que tem em casa, o segredinho que tem aqui dentro. Tenha dúvida. Sim, verdade, Nani. 0800 940 3418. Sim. Esse é o telefone para você, mulher que entrou na fase da menopausa e perdeu o apetite sexual, fazer uma consulta gratuita. Isso mesmo, sempre que é 0800 você não paga. E você, homem que entrou na andropausa, não Sim. tem mais uma boa ereção, também pode ligar, não paga nada. Melhor, hein? Homem atendido por homem. E mulher atendido por mulher, fica fácil. Sim, com educação, Respeito, carinho, respeito, usando as palavras certas, não precisa ter vergonha, não. Aqui está o Forte Organ, ativador sexual 100% natural, notificado pela Anvisa e aprovado pelo Ministério da Saúde. 100% natural. Não é remédio, não é medicamento, é um suplemento vitamínico à base de vitaminas e sais minerais. Aqui tem várias vitaminas. Sim. B3, B6, B12, C, D, E, a niacina, que dilata veias e artérias e é ótimo. Fluxo sanguíneo maior no organismo, principalmente no órgão genital feminino. Para você, mulher que entrou na menopausa, acabam os problemas de ressecamento e você volta a sentir prazer. Para você, homem, fluxo sanguíneo maior no organismo, principalmente no órgão genital. Você, homem, passa a ter mais ereções no intervalo de tempo mais curto, ereções com mais virilidade. A maltodestrina, que é Sim. destrose de milho, te dá mais disposição. Dá aquele up. Sim, quem toma maltodestrina? Atletas que estão fazendo a travessia do Canal da Mancha, acaba a energia, ele tem que continuar nadando, ele vai lá, encosta no barquinho de apoio, pega a maltodestrina, toma, pumba, energia instantânea. E, principalmente, a piridoxina e o bisglicinato de zinco que regulam o nível de testosterona.
Nível de testosterona no nível certinho, Nani. Tá Olha tudo que bacana. legal. Manda embora o mal do século. A Depressão. depressão, ansiedade, estresse, insônia, previne AVC, trombose, infarto agudo do miocárdio, aquelas dores no corpo, Nani. Vai tudo embora. Se tem fluxo sanguíneo maior, ajuda a diminuir aquelas dores de artrite, artrose, osteoporose, dores nos joelhos, dores nas costas, inchaço nas pernas, câimbras, dormências, varizes. E é um tratamento que você faz aí no conforto da sua casa. Custa menos do que uma consulta no especialista e a Nani ainda tem promoção para você. Vamos lá, gente. Ligando agora no 0800 940 3418, você vai receber na sua casa, numa embalagem super discreta, tá aqui, ó. Roberto Alves, tá? Super discreta a embalagem, tá? Você vai ter um super desconto e tem presentinho surpresa. Tá esperando o quê? É só ligar, 0800 940 3418. Isso mesmo, nós estamos ao vivo, são 18h15. Você liga e faz uma consulta sem pagar nada. 0800 nunca paga. Forte Organ é mais um produto com a qualidade Elishop. E se a Elishop eu garanto, você pode confiar. É só ligar. Só ligar, Nani. 0800 940 3418. Eu vou para o intervalo comercial e eu volto já já com a nossa roda polêmica sobre pena de morte. Qual a sua opinião? Manda mensagem para o Levi Fernandes, tá bom? A gente volta já.